sexto semestre de enfermagem. Saúdo também a nossa professora orientadora Camila. E hoje, essa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre a cólera, alguns aspectos no cuidado pessoal, individual, alguns contextos também que envolvem questões que a exerção que o Estado deve promover para minimizar esse problema que acomete determinada população. Eu, juntamente com as minhas colegas Bruna, Vanessa, Lucivânia, Bárbara e Jéssica, e o Matheus, que acredito que todos já me conhecem, nós desenvolvemos uma pequena parte introdutória para levar o conhecimento até vocês um pouco sobre o problema dessa doença, a parte que a população acometida por esse problema, quais os cuidados devem ser tomados e principalmente o fator epidemiológico que deve ser levado em consideração para esta doença, que é de fator muito importante e deve ser de conhecimento da sociedade. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre a parte introdutória referente à cólera. Então, a cólera ela apresenta um quadro de diarreia aguda. Então, a cólera, o fator principal, o acometimento principal no indivíduo vai ser a presença de uma diarreia, de uma diarreia aguda aquosa. Provocada pela bactéria Vibrio cholerae, ela vai produzir enterotoxinas virulentas. Essa produção de toxinas, elas são capazes de alterar o funcionamento do intestino e assim provocando a grande perda de água, consequentemente dos eletrólitos e consequentemente do bicarbonato, sódio, cloro e potássio. Então, a cólera, ao ser ingerida, a bactéria da cólera, a sua um dos sintomas mais constantes, que vai prevalecer em todos os casos, é essa diarreia. Por quê? E essa perda de líquido. Na verdade, a bactéria ela vai liberar essa toxina que vai fazer a retirada da água das células dos nossos organismos. A primeira pandemia de cólera ela ocorreu entre os meados de 1817 e 1823, onde a gente teve a primeira pandemia de cólera registrada. No Brasil, a última epidemia de cólera ela ocorreu entre os anos de 1991, sendo responsável por 168.646 casos confirmados de cólera no Brasil. Dentre estes, nós tivemos 2.035 óbitos até o ano de 2014. A maioria desses óbitos e desses casos confirmados, eles tiveram seus maiores registros na região norte e nordeste. Via de regra que essas regiões norte e nordeste, se não me falha a memória, o nordeste com 42% em torno disso, é considerado uma das regiões dos estados mais pobres. Em segundo lugar, a região norte, que está em segundo lugar com 21% em torno disso. Então, esse já começa a ser um dos fatores principais para a questão epidemiológica que a gente vai falar mais à frente. Os fatores que vão contribuir é o consumo de água contaminada, os problemas de saneamento, a poluição tem um papel importante, tem uma relevância muito importante, um papel significativo para isso, e as situações econômicas e sociais. Pronto. A cólera, ela é um problema particular em alguns países que estão em via de desenvolvimento. Esses países que estão em via de desenvolvimento são países que têm uma população pobre muito grande
E estas têm um déficit nas medidas, né? Quando a gente fala em água potável, higiene, existe um déficit para essa sociedade. Então, essa sociedade ela tem um déficit nesse saneamento básico, e o que vai promover o surgimento com maior intensidade e a maior probabilidade dessa população ser acometida por esse problema. Dentre algumas regiões, que a gente pode citar aqui a África Subsaariana, alguns países do Sul, deserto do Saara, algumas partes do Médio Oriente Sul, Sudeste Asiático, incluindo aí a Índia, Bangladesh, algumas regiões, algumas partes também da América do Sul. Então, esses países, eles estão em via de desenvolvimento. Essa via de desenvolvimento, ele tem um déficit, ele tem uma carência na população para o saneamento básico, de acesso à água potável. Essa sociedade ela tem esse déficit, e o que vai favorecer a essa população ser acometida. É importante repararmos que estes países, eles estão em constantes desordens civis. São acometidos até mesmo por manifestações especiais, como, por exemplo, temporadas de verão, catástrofes naturais, guerras e as desordens civis. Então, muitos países, muitas regiões, incluindo esses citados aqui, eles estão em constância com guerras, com bombas, com desastres naturais, com furacões, com terremotos. E tudo isso, essa população que é almejada, é a população mais pobre. E essa população, de imediato, recorre a abrigos. Abrigos que trabalham com 20, 30%, a capacidade 20, 30 vezes maior do que a sua capacidade real. E essa população necessariamente não vai ter acesso à água potável, a condições de higiene adequadas, não vai ter banheiro para todo mundo. Então, quando acontecem esses níveis de desastre, nós temos uma população que está claramente exposta aos fatores de risco para o acometimento da cólera. Aqui uma imagem ilustrativa, não sei se no vídeo vai dar para vocês verem corretamente, mas nós temos aqui a forma de contaminação, a ingestão da E. coli patogênica pelo animal, a excreção fecal contaminando o ambiente. Logo após nós temos a contaminação da água, dos alimentos, a transmissão do animal para as pessoas através de carne, do abatedouro, carne, contaminando os alimentos, e a transmissão de pessoa em pessoa. Sintomas. Então, após o período de incubação, que costuma ficar entre 1 ou 2 dias, mas que pode variar também, de poucas horas ou até 5 dias, a maioria dos pacientes infectados com a cólera, eles apresentam um quadro de diarreia, né? Que é uma diarreia que pode ser um quadro leve, ou uma diarreia que pode ser de quadro moderado. Ela é praticamente como a qualquer outra diarreia. A gente também tem a presença de vômitos, de dor abdominal, que pode ocorrer. A febre é um sintoma incomum, não é de relevância a febre, mas pode ocorrer que o indivíduo venha ter a febre. O quadro diarreico, ele costuma, então, durar de 4 a 6 dias, sendo mais intenso nas suas primeiras horas, nas primeiras 48 horas. A diarreia grave, ela tem uma característica particular, que o odor de peixe, ela tem um odor de peixe, e por ser uma diarreia aquosa, ela tem a semelhança com água de arroz devido à sua cor esbranquecida. Os sintomas dessa desidratação, porque como falamos lá anteriormente,
a toxina liberada ela vai promover a retirada excessiva dos líquidos do nosso organismo, então nós vamos ter uma desidratação. E um dos sintomas, por conta dessa desidratação, a gente vai ter a sede intensa, boca seca, prostração, olhos fundos, perda de peso, redução do volume urinário, são um dos sintomas recorrentes. A grande perda de eletrólitos nas fezes também ela é responsável por alguns sintomas, entre eles as câimbras musculares, hipoglicemia, convulsões e redução do nível de consciência. Então nós temos aí a perda da glicemia, nível de consciência, tudo isso vai ser sintomas recorrentes a essa diarreia grave, a essa perda excessiva de líquido muito forte e que vai se que de antemão se dá pela diarreia. Então aqui há algumas imagens ilustrativas, o vômito, a diarreia, a boca seca. Falando do aspecto biológico, só para frisar um pouquinho, da Vibrocola, ela é um bacilo, então de primeira mão ela é um bacilo pulmonótico polar, ela é uma bactéria gram-negativa, que chega a seu tamanho a ser variável de 1 a 3 micrômetros, e para sua locomoção ela ainda apresenta um flagelo que vai auxiliar a sua locomoção. Diagnóstico. O diagnóstico da cólera ela é feito através da cultura de fezes. E é interessante que a cólera ela pode levar à morte em poucas horas. Por isso, o tratamento ele é necessário ser iniciado antes mesmo de qualquer diagnóstico. Então, primeiramente, a gente já dá início a esse tratamento antes de qualquer resultado laboratorial. A confirmação do diagnóstico, portanto, ela é importante para dar veracidade, mas ela é mais de fator para a vigilância epidemiológica, né? Para registro epidemiológico, porque o tratamento ele precisa ser iniciado antes mesmo de algum resultado laboratorial. Tratamento. Como se dá o tratamento? A base do tratamento da cólera sempre vai ser a hidratação, a reidratação, porque nós perdemos muito líquido, o indivíduo foi super desidratado e agora ele vai ter que fazer uma hidratação agressiva, uma hidratação intensa para repor o que foi perdido. As crianças e os idosos, elas estão no grupo de risco maior, por conta da desidratação, elas estão supostamente mais propícias a ter complicações pela presença da diarreia grave com a cólera. Uns sintomas, como foi falado anteriormente, são os vômitos. E o indivíduo que não apresenta vômitos, a hidratação ele pode ser feita por via oral, de preferência com soros de reidratação, né? Que contém as quantidades de eletrólitos que foi perdido, de glicose, adequadas para restabelecer o tratamento. Então nós tivemos lá a perda de líquido, perda de eletrólitos, perda de glicose, que evidenciou cãibra, que evidenciou perda de consciência. Então a gente tem que repor através de soros para a gente repor também esses eletrólitos, repor essa glicose. E a gente vai fazer isso de forma de via oral, a reidratação por via oral, nos casos em que o indivíduo, o paciente, ele não tenha a presença de vômito. Em bebês, nos bebês que apresentam a diarreia, o melhor caminho a ser feito, né, é continuar mantendo o aleitamento materno junto com a reidratação essencial através dos soros. Já as crianças mais velhas, adultos, eles devem se alimentar normalmente, tentar alimentar normalmente, porque vai vir a falta de apetite,
né, não vai ter vontade para comer, se alimentar, mas deve ser tentado alimentar normalmente, evitando alimentos gordurosos e também o derivado do leite. Nos casos mais graves, quando o paciente apresenta vômitos, e aí quando o paciente apresenta vômito, nós vamos estar impedidos de fazer a reidratação por via oral, nós vamos fazer essa reidratação de forma proporcional à intensidade da diarreia, mas com a administração de soros por via intravenosa. É a mais indicada, a internação hospitalar, e fazer essa reidratação através da via intravenosa, por conta do motivo que via oral, porque está vomitando, a gente não vai conseguir fazer essa reidratação por essa via. Então é recomendado sim a internação hospitalar e a administração de soros por via intravenosa. Aqui é uma imagenzinha falando sobre as prevenções. Não sei se vai estar nítido aí na filmagem para vocês, mas eu vou falar aqui por cima. Aqui está dizendo o que deve fazer e o que não deve fazer. Nós temos o não consumo de água contaminadas ou de origem suspeita. A gente tem aqui não comer alimentos expostos ao ar. Uma série de fatores que a gente já conhece. Não tomar água ou comer alimentos de origem suspeitas ou duvidosas. Mas esse contexto aqui é muito interessante, essa imagem, porque a gente vai entrar agora no fator epidemiológico, papel individual e papel do Estado. É uma imagem muito importante que a gente vai adentrar a partir desse slide. Prevenção. No ponto de vista da saúde pública, a forma mais eficaz de prevenir a cólera é através do saneamento básico e da água encanada. Do ponto de vista individual, lavar as mãos com frequência e evitar o consumo de água e alimentos de origem suspeita. São os pontos que a gente vem apresentar aqui. Agora, quando a gente entra no aspecto epidemiológico, e no aspecto do papel do Estado e do papel individual. O nosso papel individual, no ponto de vista individual, é lavar as mãos com frequência e evitar o consumo de água e alimentos de origem suspeita. As pessoas que estão expostas a centros urbanos que não existe o saneamento básico, o Brasil é péssimo em saneamento básico. Quem mora afastado dos grandes centros, quem mora na favela, no morro, não existe água encanada, é difícil ter água encanada. Os alimentos, muitas pessoas não têm condições de comprar alimentos de qualidade, compram o que pode. Então essas pessoas, elas estão expostas muito e propícias a adquirir este problema da cólera. Outro fator importante que deve ser observado é qual o papel do governo. O papel do governo, o papel do Estado, o Estado brasileiro, o papel do Estado de outros países, é o saneamento básico. Então, para a prevenção da cólera, nós temos aqui dois fatores. O fator que é a prevenção com o saneamento básico, ele deve ser exercido pelo poder estadual. Já nós temos o ponto de vista individual, mas nós não temos condições de lavar as mãos, de tomar água potável, se o papel do Estado não está sendo realizado. Nós não temos condições de tomar água limpa, de tomar água potável, sendo que o governo, o Estado, não consegue mandar para aquela população a água potável. Então é aí onde a gente entra em uma desordem, onde a gente não consegue chegar num consenso e as regiões começam a ser acometidas pela cólera. Se a gente for pegar na região do Nordeste, que a gente situa aqui que é uma das regiões mais pobres, Norte e Nordeste, é muito comum no Nordeste as pessoas, os indivíduos daquela sociedade, daquele povoado, usarem a água tanto para tomar banho, tanto para beber,
dando para cozinhar os alimentos, aquelas águas de açude, onde eles pegam água, os animais defecam, urinam, tudo dentro daqueles tanques, daquelas represas, e a água que eles têm, porque não tem abastecimento. Então, como que essa sociedade ela vai lavar as mãos com água potável, como ela vai comer alimentos de origem que não sejam de origem suspeita, sendo que eles não têm outro mecanismo. Ou é beber, ou e ter um problema consequente, ou ficar, na verdade, com sede, né? Sem se alimentar. Então, isso é muito importante, a relação da prevenção, porque a prevenção ela vem a trazer dois aspectos. Os aspectos individual e o aspecto do ponto de vista que deve ser dado a atenção, que deve ser emitido pelo poder estadual. E aí é onde a gente começa a entrar em uma desordem e começa a aparecer o problema nas regiões, nas zonas de pobreza. Porque quando nós falamos isso, quando a gente diga pobreza, não significa que o pobre ele não deve ter isso. Quando a gente fala o pobre ele tem que ter o mínimo, o acesso mínimo, que é a saúde, a educação, a alimentação, a água potável. Isso é o mínimo que deve ter. Mas em maioria das regiões, nem isso a população pobre, a população mais humilde, consegue ter acesso. E aí então já existe, né, a vacina contra a cólera. Ela pode ser administrada por via oral e também é uma vacina que é eficaz, mas durante as epidemias, para as pessoas que irão viajar a essas áreas endêmicas, ou seja, ela tem um prazo de atuação. A duração de sua eficácia, porém, começa a ficar meio que comprometida, perder a sua eficácia após os 6 meses, sendo necessário um reforço no caso dos pacientes que irão permanecer nas áreas de risco por mais tempo. Então, vejando bem, a cólera ela vai acometer, né, essas regiões que estão mais suscetíveis até a presença dessa bactéria. E essa bactéria vai estar presente realmente nessas regiões onde o padrão de higiene, o padrão de consumo de água adequada, o padrão de alimentos adequados, todo o processo necessário para evitar o acometimento por essa bactéria, eles não são dados, não são recorrentes de procedência legal. Nós vamos ter esse déficit, nós não vamos ter como fornecer, nós não teremos que suprir, nós não teremos condições de suprir essas necessidades para conseguir minimizar. E por isso, algumas regiões têm muita incidência de cólera, principalmente nas regiões de pobreza, e como eu falei lá na questão epidemiológica, nas regiões onde estão em constância de guerra, de catástrofes naturais. Então, a cólera, ela é um problema, sim. Às vezes é um problema particular em algumas regiões, em alguns estados, em alguns países, mas que deve ser dada a devida atenção para essa população, porque existe, como foi falado, para a prevenção da cólera, nós teremos aí 2 mecanismos. O mecanismo do eu ser individual, o que eu devo fazer para não ser acometido por este problema, mas a minha atitude, o meu papel, ele deve ser exercido, mas para ser exercido eu preciso também da colaboração do Estado, porque ele tem que me fornecer o que é básico, o que é necessário, para então eu poder fazer a execução da minha parte. E aí é onde a gente começa a entrar num consenso e numa questão política, mas que na verdade é uma política pública
para resolver o problema e tentar amenizar o máximo possível. Eu espero que tenha sido de forma clara este conteúdo, que vocês tenham tido a oportunidade de absorver o assunto. Espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado, uma boa noite e até mais.